Hoje você vai aprender de uma vez por todas a gabaritar a discursiva da Polícia Civil da Bahia. Então fique até o final desse vídeo que eu vou trazer para vocês como isso pode acontecer. Então, xerifes, eu chamo Francisco. Hoje a gente vai tratar sobre a discursiva da Polícia Civil da Bahia. O que se torna um pouquinho diferente de algumas outras discursivas que talvez você tenha visto por aí. Fique até o final desse vídeo, mas antes de tudo, gostaria que você deixasse seu like aqui, se inscrevesse no canal, ativasse o sininho, deixasse um comentário se ao fim do vídeo você curtir de fato o conteúdo que eu trouxe para você, certo? Pronto, primeiro a gente vai apresentar aqui, indo direto ao ponto, como é que funciona a estrutura da discursiva da Polícia Civil, certo? A estrutura discursiva da Polícia Civil não é como, por exemplo, a estrutura da redação de Enem, redação da Polícia Militar da Bahia, em que eu te dou um tema e você faz uma dissertação, um texto dissertativo argumentativo sobre aquele tema. Não, na Polícia Civil eu vou te dar uma questão. Essa questão ela vai abordar algum tema do seu conteúdo específico do edital, ou seja, eu posso trazer uma questão de direito constitucional, direito administrativo, direito penal, contabilidade. Se for para escrivão, arquivologia, estatística, eu posso trazer algum desses temas e vou te perguntar algo conteudista materialmente sobre o tema. E não vou te dar um tema como, por exemplo, fale aqui agora sobre o meio ambiente. Não. É sobre o conteúdo específico do seu edital, certo? Dito isso, você vai ter 4 questões para responder na sua discursiva, cada uma delas valendo 25 pontos, um total de 100 pontos, sendo que no total das 4 questões você tem que tomar pelo menos 70 pontos. Então, nesse caso, é difícil até que você zere uma questão. A estrutura dessa redação, ela continua sendo a estrutura de um texto dissertativo argumentativo, que é introdução, desenvolvimento, conclusão, certo? E aí uma aprovação para esse curso que a gente vai lançar no dia 17, e já que eu já falei disso, vou falar aqui agora do curso que eu vou lançar para vocês no dia 17 de fevereiro, que vai ser o curso da Polícia Civil do Rumo à Aprovação, que a gente vai falar os 12 passos para você ser aprovado no próximo concurso da Polícia Civil da Bahia. Então, no dia 17, a gente vai fazer uma aula gratuita. É só você ir no site que está aqui na descrição desse vídeo e também no comentário fixado dele. No dia 17, às 19h30, a gente vai fazer uma aula 100% gratuita, onde eu vou te dar os 12 passos para você ser aprovado na PCBA. E, para além disso, a gente vai abrir nossa turma exclusiva para a preparação completa para a Polícia Civil da Bahia. E nessa preparação, a gente desenvolveu um método chamado método ACE de redação, método ACE, certo? Método ACE da discursiva para PCBA. No que consiste esse método? Esse método consiste, letra A, apresentação de conceito. Então, como você vai ter uma pergunta conteudista, a pergunta pode ser sobre princípios do direito administrativo, direito penal. Você primeiro tem que apresentar o conceito daquele conteúdo. E eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo de uma redação que é nota máxima de nossos alunos. Segundo, C, conteúdo aprofundado. Então, você vai aprofundar esse conteúdo e, por fim, o E de exemplo prático. Você vai ter que dar um exemplo prático daquele conteúdo. Então, você fazendo isso em todas as questões, apresentando o conceito, conteúdo aprofundado e, por fim, exemplo prático, pode ter certeza que você vai gabaritar essa questão, certo? Dito isso, vou mostrar para vocês aqui um texto que a gente viu, certo? Vou mostrar para vocês aqui um texto que, para quem não sabe, no grupo aí, onde as pessoas estão se cadastrando para essa aula gratuita no dia 17, está acontecendo um desafio discursivo, onde a gente vai corrigir suas discursivas aí durante 17 dias. Então o cara vai chegar lá, vai botar sua discursiva, eu vou botar a questão, o cara vai responder e eu vou corrigir a discursiva dele, certo? Durante 17 dias. Quanto custa isso, Francisco? De graça. Basta você estar no grupo da aula que vai acontecer no dia 17. Então a questão, por exemplo, que eu coloquei ontem aqui, a questão diz o seguinte: a nacionalidade é um dos direitos fundamentais garantidos pela Constituição Federal de 1988 e define o vínculo jurídico entre o indivíduo e o Estado. O ordenamento jurídico brasileiro adota 2 critérios principais para a atribuição da nacionalidade originária, o ius solis e o ius sanguinis. Com base no texto, responda: diferencie nacionalidade originária e nacionalidade derivada, explicando os critérios adotados pelo Brasil para a concessão de nacionalidade originária. Então, o principal foco aqui é a nacionalidade originária. Eu quero saber a diferença entre ela e a derivada. E, por óbvio, você vai citar também o quê?
exemplos. A própria questão já deu aqui, né? Apresente 2 hipóteses em que o brasileiro nato pode perder sua nacionalidade conforme a Constituição Federal. Então, beleza. Aqui o que você vai fazer? Você vai apresentar o conceito, bora ver se esse cara apresentou. Bora lá. Texto dele. A nacionalidade é um dos pilares do ordenamento jurídico de qualquer país, sendo responsável por estabelecer a ligação entre o indivíduo e o Estado, garantindo-lhe direitos e deveres. Então, ele percebeu aqui que ele já trouxe o conceito de nacionalidade, que é o vínculo jurídico entre o indivíduo e o Estado. E ele colocou isso aqui, trouxe que era o vínculo garantindo direitos e deveres àquela pessoa, e é aquilo que vincula ela, enquanto cidadã, ao Estado, ok? Beleza, então o conceito aqui, ele já deu o conceito de nacionalidade. No conceito brasileiro, a nacionalidade é regulada pela Constituição Federal de 1988, que assegura a cidadania, bem como os direitos fundamentais dos indivíduos. O Brasil adota 2 critérios principais para a atribuição da nacionalidade originária, o ius solis e o ius sanguinis, ambos com implicações diretas para a identidade nacional dos indivíduos. Além disso, a Constituição também estabelece regras que determinam a perda da nacionalidade, visando assegurar a proteção do vínculo entre o cidadão e o Estado. Eu nem li esse texto ainda aqui, é a primeira vez que eu estou lendo, mas eu aqui consigo inferir que ele vai falar no primeiro desenvolvimento dos 2 critérios adotados pelo Brasil, certo? Ius solis e ius sanguinis. E no segundo parágrafo, ele vai falar sobre as 2 hipóteses lá que a letra B pediu, né? De perda de nacionalidade, beleza? Do brasileiro nato. Bom, primeiramente é importante diferenciar os conceitos de nacionalidade originária e derivada. Ele já deu aqui a letra que ele vai fazer isso aqui nesse parágrafo. A nacionalidade originária diz respeito àquela adquirida desde o nascimento, independente de qualquer ato posterior. No Brasil, o critério principal para a concessão da nacionalidade originária é o ius solis. Ele aqui teve um erro até de digitação, mas enfim, passa batido aqui. Que garante a nacionalidade a todos os indivíduos nascidos em território brasileiro, com exceção de filhos de pais estrangeiros de seus respectivos países, a serviço de seus respectivos países. Além disso, o ius sanguinis assegura a nacionalidade a filhos de brasileiros independente de seu local de nascimento. Assim, a nacionalidade originária é concedida automaticamente no momento do nascimento, conforme esses critérios. Em contrapartida, a nacionalidade derivada refere-se àquela adquirida por meio de um ato posterior, como a naturalização, sendo um processo legal que depende de requisitos específicos definidos pela Constituição e pela legislação infraconstitucional. Beleza, ele aqui fez a diferenciação entre nacionalidade originária e derivada. Aí você, enquanto leitor, deve estar se pensando, tem muito mais a se aprofundar aí, mas lembre-se de que o texto tem limitação de linhas. Então aqui eu considero que foi um texto perfeito, diferenciando nacionalidade originária e de derivada. Por que, Francisco, você considera que o texto foi interessante? Porque aqui ele não tem como escrever muito, então ele tem que se valer aqui no sentido de... Ele tem que se valer aqui das linhas que ele tem. Então vamos lá. Ele deu aqui hipótese, ele conceituou nacionalidade originária, conceituou também o critério ius solis e ius sanguinis, deu exemplos de exceções, inclusive, chegou aqui na nacionalidade derivada. Ele deu o conceito, deu o exemplo da nacionalidade derivada, que é a naturalização, certo? E aí vamos para o segundo tópico. Em relação à perda da nacionalidade, a Constituição Federal de 88 estabelece algumas hipóteses que podem resultar na revogação da nacionalidade de um brasileiro nato. Uma dessas situações ocorre quando o brasileiro adquire outra nacionalidade voluntariamente, ou seja, quando a pessoa se naturaliza em outro país e por esse ato opta por uma segunda cidadania, em conformidade com a legislação do país em questão. Contudo, é importante destacar que, para a perda da nacionalidade, o Brasil só poderá exigir tal ato em casos específicos, como a aquisição de nacionalidade de um país que não permita a dupla nacionalidade. Outra hipótese prevista pela Constituição é quando um brasileiro nato se alista nas Forças Armadas de um país estrangeiro, sem autorização do governo brasileiro, colocando em risco a soberania nacional. Portanto, a nacionalidade é um conceito jurídico de grande relevância, pois implica em direitos, deveres e o vínculo entre o indivíduo e o Estado. No Brasil, o processo de atribuição da nacionalidade originária é definido por 2 critérios, ius solis e ius sanguinis. Retomou o texto, garantindo a nacionalidade a todos que nascerem em território nacional ou aos filhos de brasileiros. Ele só esqueceu de dar uma exceção aqui ao ius sanguinis, certo? Porque não é todo mundo que nasceu filho de brasileiro que vai ser brasileiro. Porque se o cara nasceu na Itália, é filho de brasileiro,
foi registrado lá na Itália. Então, esse texto aqui não vai tomar nota máxima 25 por causa dessa questão aqui, do ius sanguinis. Não são todos que nasceram em filho de brasileiro que vai ser brasileiro. Se você tem um filho lá na Itália, registra lá no consulado italiano. Não tem nada a ver com o Brasil, seu filho vai ser italiano. A perda da nacionalidade, por sua vez, é uma situação rara, mas ocorre em casos específicos, como a aquisição de outra nacionalidade ou cancelamento da naturalização por sentença judicial por atividade nociva ao interesse nacional, conforme a Constituição Federal de 88. Aqui na conclusão também, ele se esqueceu de que na pergunta foram duas hipóteses em que um brasileiro nato pode perder sua nacionalidade. Aqui foi o nato, certo? Quando é que o brasileiro nato pode perder sua nacionalidade? Aqui ele já falou de cancelamento de naturalização, que não tem nada a ver, certo? Aqui perguntou do brasileiro nato. Quando é que o brasileiro nato ele pode perder a sua nacionalidade brasileira? Entendeu? Não tem nada a ver com o cancelamento da naturalização brasileira. São duas coisas totalmente distintas. Então, beleza, esse texto não é um texto nota máxima, mas é um texto interessante em que a pessoa pode aqui se valer de que o aluno utilizou alguns conceitos, como apresentou o conceito, como aprofundou esse conceito, só ele começou a patinar na hora dos exemplos. Isso é normal, extremamente normal. Aqui o texto, tenho certeza que a nota deles vai ser de 22 a 23 aqui, certo? Basta aí analisar o barema. Tenho certeza que ele não tira 25 porque ele não gabaritou, mas entre 22 a 23 aqui ele tira, pelos conceitos apresentados, pelo aprofundamento, só pecou nos exemplos. No mais, xerifes, se você curtiu esse texto, se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, comente aqui nesse vídeo se você entendeu como é que se faz uma discursiva da Polícia Civil da Bahia e garanta a sua presença no dia 17, porque pode ter certeza que a gente vai ter uma preparação específica também para a discursiva e, além disso, vai ter um e-book moralizado para quem garantir primeiro. Então, já estou dando aqui o spoiler do que vai ser o lançamento desse curso. Não perca a oportunidade, o link está aqui na descrição desse vídeo e também nos comentários, beleza? Te espero lá no dia 17 às 19h30. Um abraço, valeu e até a próxima.